Olá, sou o professor Rubens Ramos. Esse é o nosso segundo teste. Vou apresentar então as questões, explicar um pouco mais da teoria relacionada a cada questão. Vamos ver aqui então a primeira questão sobre demanda, oferta, elasticidade e impostos. Quatro tópicos básicos de teoria do consumidor em microeconomia. Vamos ver também a teoria dos mercados, sua relação com a estratégia e com a atuação do governo. Essa primeira questão tem vários dos elementos básicos da teoria microeconômica. A primeira delas, a curva de demanda, como nós vimos, que é resultado da curva de utilidade marginal decrescente, ou seja, cada vez que o consumidor consome mais um item do mesmo, ele baixa o valor que tem para ele, portanto o preço decresce. Então isso gera a curva de demanda. Temos a curva de oferta, a curva das possibilidades de produção em relação ao custo marginal dos produtores. E temos o ponto de equilíbrio, aqui dado por Q1 e P. Haverá um preço de mercado e uma quantidade de mercado que atende a consumidores e produtores. Temos também aqui o efeito de quando acontece a incidência de impostos. Então, por exemplo, quando o imposto é colocado sobre o produto, seu preço aumenta e, portanto, a disposição de pagar os consumidores diminui e a demanda cai para o nível Q2, como está aqui. E essa demanda cai mais ou menos se o produto é mais ou menos sensível à variação do preço. Então, dizemos que esse produto é elástico, quando ele tem uma relação entre a variação da quantidade de demanda e a relação da variação da quantidade de preço, em porcentagem, maior que 1. Ou seja, se a demanda varia em porcentagem mais do que variou o preço. Dizemos que ele é inelástico se varia menos que 1 essa relação, ou seja, a demanda varia menos do que a variação do preço. O que ocorre também aqui é que em produtos elásticos, o faturamento das empresas cai, porque como a demanda cai em proporção maior que o preço, acaba que o faturamento total cai. Nesse caso, em produtos elásticos, a empresa precisa reduzir a sua margem de lucro para não reduzir de modo maior a receita. Então vamos aqui às questões. A letra A, evidentemente que todo imposto tem impacto negativo no consumidor, qualquer produto, inclusive no produto inelástico, até porque o inelástico ele paga praticamente toda a conta do imposto à medida que a queda da demanda é menor do que a do preço. Acaba que as empresas que têm produtos inelásticos não têm perda de receita quando o preço aumenta, bem ao contrário. O preço aumenta e a receita, o faturamento aumenta, mesmo havendo queda de demanda, porque a demanda cai menos do que aumentou o preço. Então a letra A está correta. A letra B está correta, porque, como eu disse antes, em produtos elásticos, o efeito da demanda é maior do que no preço, e se a empresa não reduzir sua margem de lucro, ele vai ter uma redução do seu faturamento, sua receita, o que terá impacto negativo. Então, em produtos elásticos, um aumento de impostos impacta a ambos, consumidor e a empresa. O consumidor perde por ter menos demanda e maiores preços, e a empresa perde porque tem que reduzir lucros, caso contrário, terá uma redução de receita ainda maior. A letra C está errado, porque, como falei, em produtos elásticos, a empresa não consegue repassar integralmente o imposto para o preço, tem que reduzir lucros e, portanto, absorver uma perda do imposto. Letra D, nem sempre é bom para o governo, e quando a empresa perde e o consumidor perde, todos perdem no processo, o governo nem sempre ganha. Ao contrário, em produtos elásticos, o que tem acontecido é que quando acontece uma redução de preço, que é o caso da queda do IPI, aumenta as vendas em proporção maior ainda, e ao final do processo pode acabar até, e acaba, havendo aumento da arrecadação. A letra E está também errada, já que a letra A e B estão corretas. Essa questão trata da teoria dos mercados, são os vários tipos de mercados, e como as empresas se organizam e se comportam diante de cada caso. Temos aqui inicialmente então, um gráfico básico de oferta e demanda, e o ponto 4 é aquele ponto basicamente da competição, ou seja, onde a empresa sozinha não consegue influenciar o mercado na sua oferta e, portanto, não consegue influenciar o preço. Os pontos 1, 2 e 3 são os pontos em outros tipos de mercados. O mais distante
O ponto 1 é o monopólio, onde a empresa consegue impor ao consumidor o preço pela redução da oferta. O ponto 2 é o do duopólio, é o modelo onde há duas empresas operando, e nesse caso começa a haver uma interação entre as empresas e uma afeta a outra, o que acaba produzindo um comportamento de oferta maior e, portanto, de preço de mercado menor. E o ponto 3 é algum ponto aí entre 2 e 4 de oligopólio, ou seja, várias empresas operando. Teoricamente, esse ponto 3 acaba sendo uma oferta menor do que a de competição e, portanto, acaba sendo o preço mais alto. Entretanto, na prática, recentemente, nos últimos anos do século XX, mostrou que mesmo em oligopólio com poucas empresas, acaba havendo um comportamento de empresas em oferta muito próxima ao de competição de mercado. Quer dizer, quando há uma ameaça de que um novo competidor surja do nada, as empresas no mercado, mesmo sendo poucas, atuam como se estivessem em competição e acabam se comportando próximo ao ponto 4. Essa questão faz então uma aplicação da teoria dos mercados à estratégia empresarial, ou seja, qual estratégia tomar diante das situações. Primeiro, no ponto 4, a empresa não consegue influenciar preços, porque não tem como influenciar a oferta do mercado. Ela é uma entre muitas outras que está ofertando, e, portanto, o preço é o de mercado e só resta a essa empresa atuar buscando ser eficiente e buscando ter a qualidade suficiente para poder vender seus produtos. Então, na dimensão, no mercado de competição, o caminho que resta à empresa é ser eficiente e ter a qualidade que o mercado quer, ou aceita, ou exige. Então, a letra A está correta. No caso do monopólio, em teoria, as empresas não precisariam se preocupar com qualidade e eficiência, pois, afinal de contas, é só uma empresa operando e se ela fizer com menos eficiência, ela repassa isso para os preços, a qualidade é a que ela tiver, que é só ela estar ofertando, etc. Então, em teoria, no caso 1, letra B, as empresas teriam que se comportar sem se preocupar com qualidade ou eficiência e transferir todos os custos e ônus para o consumidor. Entretanto, na prática, o final do século XX mostrou que mesmo empresas que estavam posicionadas como monopólio, ou praticamente como monopólio, viram-se ameaçadas e, em certo momento, por não por não ter um comportamento de competição, acabaram sendo ultrapassadas por empresas novas que entraram no mercado e tiraram todo o seu mercado. Isso aconteceu em vários setores da economia. Empresas que tinham um domínio quase absoluto do mercado perderam totalmente e sumiram desse mercado. São hoje empresas que atuam no mercado de modo marginal. Isso acontece no campo da computação, com a IBM, no campo da fotografia, com a Kodak. Recentemente, a Nokia era a grande empresa de celular. Hoje é mais um participante com participação ínfima do mercado, com 3%, já chegou a ter 2/3 do mercado, e assim vai. Ou seja, ou você se comporta como se estivesse sempre em competição, ou então há o risco de perder isso. Então, na prática, as empresas têm que se comportar com qualidade e eficiência, mesmo estando em monopólio. É o caso, letra C está correta. A letra D sugere que a empresa em competição, se investir em inovação, poderá temporariamente assumir uma posição de monopólio. Então, há um incentivo a inovar quando se está em competição, porque por um período, enquanto os outros não copiam, a empresa sobe uma posição de monopólio, está sozinha no mercado e com isso consegue ofertar menos do que o mercado compraria e praticar preços mais altos. Então, o mercado de competição estimula a inovação para uma saída momentânea dessa posição, ter um monopólio temporário, praticar preços mais altos, se lucrar mais, até que todo mundo copia o que está sendo feito e aí volta à posição 4 de novo. Então, a letra D está correta. A letra E mostra que a única forma de praticar maiores preços é em reduzir a oferta. Quer dizer, a curva de demanda é a curva de oferta do monopólio. Então, para que pratique preço mais alto, o único modo é produzir escassez, quer dizer, produzir redução de oferta e assim ter preços mais altos. A letra F diz que em todos os casos uma empresa é influenciada pelas outras. Não é verdade no caso 4. No caso 4 de competição, nenhuma empresa consegue influenciar o mercado de modo significativo, então não há influência de comportamento. Quer dizer, o caminho é
cada um buscar a mesma coisa, eficiência e qualidade, independente dos outros, porque cada um não tem capacidade de influenciar o conjunto do mercado. Finalmente, essa questão trata do comportamento do governo, tendo então o conhecimento da ciência econômica de como se comportam as empresas em condições de monopólio, duopólio ou oligopólio. Então, nesses casos, as empresas acabam tendo a oportunidade de praticar comportamentos diferentes do comportamento de competição e aí praticar então menor oferta ou menor qualidade, etc., em dano ao consumidor. Então, temos aqui a atuação do CAD quando ocorre tentativas de consolidação de empresas, de ação em conjunto ou de compra de empresa, etc., que aumenta o poder de mercado e, portanto, aumenta a condição da empresa em praticar comportamentos que são fora do melhor para o mercado, para o consumidor. Então, a primeira opção está correta. Imposto de exportação, ICMS e a Receita Federal tem nada a ver com comportamento de mercado, isso tem a ver com arrecadação de impostos para o governo. O Código do Consumidor visa justamente evitar que empresas que atuam em mercados 1, 2 e 3 possam impor ao consumidor alguma coisa negativa por seu poder de mercado. E, finalmente, a Lei 8666, de compras públicas, joga para que haja licitações, de tal modo que tente conduzir as compras públicas na direção do comportamento de mercado de competição nível 4. Esse mercado de competição é o que produz mais eficiência, mais qualidade, menor preço de mercado, maior oferta, em consequência, né? Quer dizer, maior oferta, menor preço, e que estimula um ritmo de inovação continuado. Então, a ação de governo deve ser sempre buscar estimular a inovação. Isso chama a atenção, por exemplo, que o pior caso, então, possível é um caso de um monopólio estatal, público, né? Quer dizer, o caso 1, que nesse caso temos uma empresa pública, monopolista, e o governo não pode atuar contra si mesmo. É complicado um governante, criticar a si mesmo. Então, o pior cenário possível é o monopólio de uma empresa pública. E assim vimos a essência de teoria microeconômica na perspectiva de estratégia, ou seja, em relação ao mercado, impostos, se o produto é elástico ou inelástico, e a ação do governo no contexto de diferentes modelos de mercado. Obrigado, eu sou o professor Rubens Ramos.